Olá, seja bem-vindo ao Conte-me Porém de Faustino. Pegue sua xícara de chá ou café se quiser e vamos conversar. Hoje eu quero falar sobre um princípio paradoxal que está lá no livro de Isaías, no capítulo 58, dos versos 10 ao 12, que diz assim: Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. O contexto desse capítulo é que Deus estava falando para o povo de Israel que eles estavam jejuando, estavam adorando a Deus, mas não era um jejum e uma adoração verdadeira, mas era algo meio fingido. E Deus estava dizendo para que eles parassem de fazer isso e vivessem uma vida sem pecado, uma vida de obediência ao Senhor. Ou seja, o contexto aqui desse capítulo é para um povo, para uma nação. Mas nos dias de hoje a gente pode pegar esse capítulo e especificamente esses versículos e aplicar na nossa vida. E aqui eu quero falar especificamente para as mulheres, independente de você ser casada ou ser solteira. Eu quero falar para todas as mulheres cristãs. Eu acredito que mulheres que tiveram uma vida frutífera foi porque elas entenderam um princípio espiritual paradoxal, um princípio que é totalmente diferente ao que o mundo prega, principalmente com a ideologia do movimento feminista. Aqui nesses versículos a gente pode destacar algumas palavras, algumas frases. Deem alimento, ajudem os aflitos. E quando vocês fazem isso, dar e ajudar, isso demonstra que nós estamos sendo uma pessoa generosa. E quando a gente tem esses atos de generosidade, independente para quem seja, né, esse ato, independente para quem você está ajudando, Deus faz com que a luz dele brilhe em nossas vidas. E ele promete que quando a gente ajuda os outros, ele nos guiará constantemente. Aqui fala, o Senhor os guiará continuamente, ou seja, o Senhor estará conosco em todo o tempo, nos ajudando. Da mesma forma como a gente ajuda os outros, o Senhor também irá nos ajudar. Então eu acredito que Deus ajuda quem ajuda os outros. E algumas mulheres da Bíblia, posso citar algumas como exemplo, a vida de Ruth, a vida de Esther, a vida de Sara, a vida de Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Joana. Essas mulheres são alguns exemplos de mulheres que tiveram uma vida frutífera, porque eu acredito que elas ajudaram, elas serviram. Nesses versículos a gente pode perceber que o Senhor, ele guia, ele protege, ele guarda, ele dá forças quando eu me disponho a ajudar os outros. Isto significa que eu não posso ser uma pessoa egoísta. Então, quando os meus pensamentos, quando as minhas atitudes pensadas em ajudar os outros, em servir ao próximo, isto significa que eu serei um jardim bem regado. E quando a gente pensa num jardim bem regado, a gente percebe que esse jardim ele é florido, ele é perfumado. Ou seja, é um jardim que tem cuidado, é um jardim que alguém está cuidando. E aqui, nesse caso, né, nesse sentido no sentido bíblico, no sentido teológico, é Deus
cuidando da nossa vida. A nossa vida é um jardim. Então Deus vai nos ajudar, vai nos proteger e vai cuidar desse jardim que é a nossa vida. E será um jardim lindo, né? Porque um jardim bem regado é um jardim lindo, é um jardim florido. E quando ele diz que vocês serão como a fonte que não para de jorrar, fonte é algo inesgotável. Então, se a gente trazer para a nossa realidade, né, para a nossa realidade do lar, mulher, dona de casa, ser como uma fonte é no sentido de que a mulher sempre tem algo para dar. E isso é algo assim, isso é algo assim maravilhoso e algo muito profundo para a gente refletir. Eu serei como uma fonte, então eu tenho sempre algo para dar. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se eu sou uma pessoa que sabe que é amada por Deus, se eu sou uma pessoa que sabe que é cuidada por Deus, que Deus me protege, que Deus me dá força, que Deus me dá sabedoria e que tudo que eu tenho vem dele, então eu tenho algo para dar. Porque tudo que eu tenho, eu sei que foi Deus que me deu e eu posso dar para os outros, eu posso servir. A minha vida, as minhas atitudes, elas vão demonstrar essa gratidão, esse contentamento por tudo aquilo que o Senhor me deu. Então, nós como mulheres cristãs, temente ao Senhor, além de sermos como um jardim bem regado, um jardim cuidado, perfumado, florido, nós também somos como uma fonte. E toda fonte, ela deve ser inesgotável. E nos versos 12, diz que reconstruirão as ruínas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Deus está dizendo, olha, você vai ser como um jardim bem regado, como uma fonte inesgotável. E você, por ser um jardim bem regado, por ser essa fonte, pelo fato de você ser uma pessoa generosa, pelo fato de você servir aos outros, vocês serão reconhecidas como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. A mulher que teme ao Senhor, a mulher que serve ao seu lar, ao seu marido, aos seus filhos, ela é reconhecida como uma pessoa que repara, ela é reconhecida como uma pessoa que restaura. Quando a gente pensa em reparar algo, restaurar, isso significa que a gente está fazendo algo bom, algo para o bem. Então, nós como mulheres devemos ter essa visão de que nós, no nosso lar, somos pessoas restauradoras, somos pessoas que promovem um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de acolhimento. É a mulher, a dona de casa, que tem essa capacidade de promover esse ambiente, o clima da sua casa, a atmosfera que a gente deseja que tenha no nosso lar, que acredito que, assim como eu, você deseja que o seu lar seja um lar de harmonia. Isso depende de você, mulher, depende de mim enquanto dona de casa. E para que a gente possa desenvolver um lar que haja harmonia, que haja amor, que haja paz, a gente precisa pedir ajuda a Deus, a gente precisa desse direcionamento. E como a palavra dele diz, eu, o Senhor, os guiarei, estarei com vocês constantemente. Então, se Deus promete estar conosco constantemente, nos guiando, nos dando a direção, então a gente precisa sim recorrer a essa fonte. E Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, de poder, de ajuda e de força. Quando a gente precisa de um direcionamento, a gente precisa recorrer a essa fonte maior, essa fonte inesgotável, que é o Senhor. E para finalizar esse vídeo, eu espero que você possa refletir, meditar nesses versículos. Eu espero que você deseje ser uma pessoa que serve aos outros sem esperar receber nada em troca. Eu desejo que você seja uma mulher
restauradora, uma mulher reparadora, que constrói os muros da sua casa, e aqui eu tô falando no sentido figurado, que constrói esses muros com dedicação, com amor, com alegria, com paciência, sabedoria e perseverança, crendo que Deus é quem nos dá essa força, é quem nos dá a sabedoria para que a gente possa ser mulheres restauradoras, mulheres reparadoras com excelência. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhum dos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.